A paz do Senhor, meus irmãos, voltamos agora no capítulo 6, na abertura dos 7 selos, tudo bem? Queria apresentar para você o quadro, enquanto isso você aproveita para tirar um print, tá? Para você fazer esse estudo, veja bem. No primeiro selo, nós temos aqui um cavalo branco, né? Nós temos depois no segundo selo um cavalo vermelho, um cavaleiro sobre um cavalo vermelho. Terceiro selo, um cavalo preto. No quarto selo tem um cavalo verde. Você deve estar até achando estranho, porque na sua Bíblia deve estar escrito verde, deve estar escrito amarelo. É porque a palavra grega usada aí é a palavra chloros. Na verdade, ela sempre é traduzida por verde. Por exemplo, você vai ver isso em Marcos 6,39, fala da relva verde, a palavra é chloros. O próprio Apocalipse usa essa palavra para verde, quando fala em Apocalipse 8,7, de toda a erva verde. Né? E também Apocalipse 9, verso 4, fala de qualquer coisa verde. Então, somente aqui, né, em Apocalipse 6,8, ela foi traduzida por amarelo. Mas, na verdade, ela pode ser traduzida por verde amarelado, alguma coisa assim, um verde mais claro, mas a palavra é verde, certo? Depois nós temos o quinto selo, que é o clamor dos mártires. O sexto selo são os últimos sinais e, por fim, a conclusão do livro, que é no sétimo selo. Uma coisa que eu queria deixar claro para os irmãos, o objetivo de passar o Apocalipse dessa vez, nós vamos fazer o Apocalipse várias vezes, tá? Então o livro do Apocalipse ele é um livro de estudo contínuo no canal. Nós não vamos deixar de estudar o Apocalipse porque nós estamos em Gênesis, ou em Êxodo, Levítico, quando estiver lá em Esté, Samuel, onde nós estivermos, volta e meia a gente vai voltar a fazer acréscimos ao livro do Apocalipse. Então, isso que nós estamos fazendo dessa primeira vez é apenas estabelecendo a estrutura do livro para facilitar você fazer as suas pesquisas, tudo bem? Então, entenda uma coisa, a conclusão dos selos, esse livro é um livro que está narrando a história do tempo do fim. Ele tem toda a história, mas a conclusão é a mesma conclusão da sétima trombeta e a mesma conclusão das 7 taças. Então, tem pessoas que tentam colocar assim, quando abrir o sétimo selo, então vai começar uma sequência das 7 trombetas e na sétima trombeta acontece a sequência das 7 taças. Não é isso. Outra coisa também é tentar organizar, isso é muito complexo, Uma coisa é fato, uma conclusão que nós temos definitiva. O sétimo selo, sétima trombeta e sétima taça fala do tempo do fim. É a última coisa que está ocorrendo já relacionado com a vinda de Cristo, certo? Então a conclusão de tudo termina aqui. Eles não estão paralelos, certinho. Depois nós vamos fazer um vídeo explicando como que nós entendemos a disposição dos selos com as trombetas e com as taças. Por enquanto, só vamos dar uma passada sobre esses assuntos, tá ok? E para você fazer aí as suas anotações. Então, tem coisa importante? Tem coisa que eu não sei explicar? Tem também. Por enquanto, né, nós vamos sendo alimentados pelo Senhor através de outros irmãos e isso vai passando através do estudo da palavra. Eu creio que todas as vezes que nós voltarmos no Apocalipse, teremos muitos e muitos acréscimos. Vamos fazer depois vídeos curtos a respeito de pontos específicos. Então, um pouquinho de paciência, não vou dar muitas características porque eu não quero me arriscar a falar algo que não tem coerência bíblica, porque a Bíblia fala que quem acrescentar ou remover alguma coisa deste livro vai ser amaldiçoado. E o que eu quero é trazer edificação para você, sem que isso me custe algo no mundo espiritual, certo? Então o que eu vou fazer? Vamos dar uma passada didática a respeito dos selos. E tem coisa preciosa? Tem revelação profunda? Tem revelação muito profunda aqui e nós vamos falar já já. Bem, então vejamos o seguinte, nós temos aqui o primeiro selo, que é um cavaleiro num cavalo branco. E esse cavalo branco, né, você vê que esse cavaleiro ele tinha um arco, né, tinha uma coroa e ele saiu vitorioso e para vencer. Esse arco é um arco de flecha, né, mas ele não tem uma flecha, não está aparecendo aqui que tem uma flecha. Então dá a impressão sim, que ele sai para uma guerra, porém essa guerra pode ser que seja uma guerra ideológica, tá ok? Recebeu uma coroa, coroa está falando de reino. E ele sai vitorioso e para vencer. Nós sabemos muito bem sobre o que a Bíblia fala do anticristo também, que ele vai vencer os santos. Ele vai fazer guerra contra os santos e vai vencer e vai matar. Mas ainda não é tempo. Ainda
é um cavalo branco. Quais são as três interpretações a relação a esse selo, né? A primeira interpretação é que esse cavalo branco é Jesus Cristo. E aí, só que essa interpretação ela encontra alguns problemas, mas ela é muito aceita. A ideia de que seria Jesus Cristo, falando do Evangelho, falando que ele é o primeiro e o último, então tem o primeiro cavalo branco, que ele também é o último cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse 19, né? Então, esses links são importantes. E ele sai vitorioso para vencer. O segundo tópico, alguns atribuem ao Evangelho, a pregação do Evangelho está relacionada com o cavalo branco aqui dos selos, de Apocalipse 6. O que acontece? Essa segunda hipótese diz que o Evangelho ele vai anunciar ao mundo, vai se propagar até a consumação dos séculos. Essa é uma ideia de que a igreja vai melhorar a situação do mundo até daqui para frente, né? Mas uma terceira hipótese é essa aqui, a qual eu acredito que tem mais relação com o selo, mas eu tenho o dever de apresentar quais são as outras duas, né? Então essa aqui é que ele seja a ação do anticristo. Aliás, eu acredito que os 4 cavalos estão relacionados com a ação do anticristo. Você vai ver, os cavalos estão falando lá em Zacarias, fala também dos 4 ventos, e se você pesquisar várias vezes os 4 ventos do céu, aqui está falando também em relação, no capítulo 7, você vai ver sobre os 4 ventos da terra, está relacionado, dá a impressão que a ação deles antes era uma ação que estava agindo, né, no mundo espiritual, e agora ele já está agindo aqui na terra, e isso, todos os 4 cavalos, eu tenho a sensação que eles são a ação do anticristo vista em ângulos diferentes, tá? Dentro do período da última semana, principalmente também na última metade da semana, tá ok? Você está vendo aqui esse cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo verde, que eu já expliquei que ele é um cavalo que pode ser traduzido por verde, né? Está traduzido na sua Bíblia de amarelo, mas ele pode ser traduzido por verde. O clamor dos mártires, não é? E também os últimos sinais, que na verdade são 7 sinais, tá ok? Então, quais são os 7 sinais? Veja bem, um grande tremor de terra, que é o terremoto, o sol negro como um saco de silício, o sol escureceu, a lua tornou-se como sangue, a lua escureceu, as estrelas do céu caíram sobre a terra, as estrelas caem como a figueira, né? Lança de si os seus figos verdes abalados por um vento forte, o céu retirou-se como um livro, esse é o 5º, todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Não coloquei aqui porque isso pode estar se referindo também ao terremoto, mas é um 6º tópico aqui. E 7º, os reis da terra, os grandes, ricos e tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes, caí sobre nós, né? Escondendo-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, da ira do Cordeiro e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Essa é a pergunta que eles fazem. Quem vai poder subsistir ao dia da ira do Senhor? Quem vai estar livre da ira? Nós. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 seres que dizia como voz de trovão, vem. Algumas traduções estão vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Então nós temos o primeiro selo sendo aberto, né, está sendo quebrado. Um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha o quê? Tinha um arco. Ele recebeu uma coroa, e ele saiu vitorioso e para vencer. Certo? Então nós temos 3 interpretações sobre esse primeiro selo, e aí está talvez a parte mais complexa dos selos é esse. Por quê? Há pessoas que interpretam que esse selo se refere ao próprio Jesus Cristo, o cavaleiro do cavalo branco, e aí eles vão pegar, ele é o primeiro e o último. Por quê? Você tem um cavaleiro do cavalo branco aqui, em Apocalipse 6, mas também tem o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse 19. Então o ponto favorável desse tipo de pensamento é de que realmente Jesus fala que ele é o primeiro e último. Se há aqui o primeiro cavaleiro do cavalo branco, ele é
Então logo seria o primeiro cavaleiro aqui e também o último cavaleiro aparecer lá, certo? Esse é um dos pontos importantes, mas tem também pontos que não vão favorecer esse ponto de vista, tá? Nós vamos ver também. Outras pessoas já argumentam que esse cavaleiro do cavalo branco se refere ao evangelho, né? A ministração apostólica na mensagem inicial ali da igreja primitiva. Todas essas posições têm os seus prós e contras, tá? E nós temos também uma terceira linha que acredita que esse cavaleiro do cavalo branco seria nada mais nada menos do que uma figura do anticristo, mas disfarçada com uma falsa paz, ou seja, quando ele faz um acordo e esse acordo ele ainda está mascarado de gente boa, digamos assim, tá? Então essas são as três posições a respeito do cavaleiro do cavalo branco. Temos um problema. Se nós falarmos que é Jesus Cristo, o problema principal é ele que está abrindo o selo e ele só abre esse selo depois que ele já está nas alturas, ou seja, ele está diante de Deus, no trono de Deus, abrindo os selos para revelar. Então, esse é um dos pontos que vai ser observado. Outra coisa, se ele sai vitorioso para vencer, mas o próximo cavalo não tem relação com ele, então chega aqui, esse primeiro, que é o cavalo branco, que representa o símbolo de paz, vai ser vencido pelo próximo, porque o próximo, se não for o mesmo, ou seja, se não estiver relacionado com o mesmo reino, ele acaba tirando a paz, não é isso? E aí nós vamos ver aqui também que tem a posição do anticristo. E aí por que as pessoas têm esse pensamento? Porque ele tem um arco, tem uma coroa e sai vitorioso para vencer. Se você pegar Apocalipse 13, você vai ver que foi dado a ele permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, no verso 7. Apocalipse 13, verso 7. Também Daniel vai falar sobre isso, que o anticristo, naturalmente, o objetivo, o propósito dele é conquistar e vencer. Ele só vai ser vencido no final, mas ele vence os seus inimigos, né? E aí você vai ver que um desses três pontos vai ter que ser o ponto principal. Qual que é a minha posição? Bem, eu estou analisando as posições, né? Então é por isso que eu estou dizendo para os irmãos, eu vou passar coisas para os irmãos meditarem e já deixar claro que existem essas três possibilidades dentro dos comentários teológicos que você vai abrir para verificar, né? Nos rodapés das Bíblias. O que eu peço a você é que não se prenda apenas a um ponto de vista inicialmente. Por quê? Porque pode ser que ele esteja errado. E aí uma análise tem que ser feita com todo o conteúdo bíblico. Esses cavalos, por exemplo, você vê eles em Zacarias. Depois nós temos o segundo cavalo, e aí vamos ver o que acontece. E saiu outro cavalo vermelho, então esse aqui, ó. Ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, três coisas também ocorrem. Ele tira a paz, ele tem poder para que levar as pessoas a matarem uns aos outros, então uma espécie de uma guerra civil, né? E uma grande espada. Interessante você observar esse detalhe. A forma que está escrita aqui, espada, para que se mate as pessoas, tá? Esse segundo cavaleiro aqui, ele, para mim, eu acredito que ele deve ter alguma relação com o primeiro, porque nós temos uma comitiva de 4 cavaleiros. Esses 4 cavaleiros parecem estar andando numa sequência. Se esse primeiro sai para vencer, e aqui ele estaria sendo derrotado, mas não, ele está mudando de figura. O que está acontecendo é que ele está agindo de maneira diferente. Então eu entendo a princípio, né, que ele possa sim, ele pode sim ser o anticristo, né, no seu início de trajetória e depois as coisas começarem a mudar. Ou eles podem simplesmente ser ações divinas relacionadas ao mundo, tá? E aí eu esqueci de colocar um quarto ponto ali, que eu me esqueci desse ponto aqui, que seriam simplesmente os cavaleiros sendo ações divinas sobre a terra, de juízo, tá? Vamos lá. Terceiro selo vai abrir um cavalo preto. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro. Está aqui, ó. Uma medida de trigo por um dinheiro. 3 medidas de cevada também por um dinheiro. Você vê que o preço é o mesmo, né?
E aí vai falar o seguinte: mas não danifiques o azeite e o vinho. Não pode danificar o azeite e o vinho. Bem, alguns intérpretes entendem da seguinte forma. Eles entendem que isso tudo tem relação com o evangelho, onde o trigo seria o evangelho genuíno, né? O azeite e o vinho tem relação com o Espírito Santo, com a pregação do evangelho também, que não pode ser danificada, a pregação autêntica, mas tanto o trigo quanto a cevada está relacionado com a pregação do evangelho. Eles colocam tudo isso como uma pregação do evangelho, onde a cevada seria uma pregação uma pregação falsa do evangelho, algo dessa forma. Bem, eu não tenho um parecer sobre isso. Coloca aqui nos comentários o que você entende sobre isso aqui, vai ajudar a gente numa próxima exposição do texto, tá ok? Porque eu sei que tem muitos irmãos que eles acompanham o canal, mas são pessoas estudiosas. E muitos comentários têm nos ajudado a desenvolver e ajudar outros irmãos a chegar a entendimento. Então, desse ponto aqui, particularmente, eu preferi não arriscar nenhuma interpretação, só estou compartilhando com você o que muita gente compreende sobre isso, tá? O quarto cavalo, que é o último dos cavalos, que é o cavalo verde, tá assim. E olhei e vi um cavalo amarelo. Na minha Bíblia está amarelo, como está na sua. A maioria das traduções em português estão assim. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o Hades, o inferno aí é o Hades, o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Eu voltei aqui rapidinho. Por quê? Porque eu tenho uma outra Bíblia aqui e eu vou conferir qual que é a cor desse cavalo aqui, ó. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém. E vi aparecer um cavalo esverdeado. Olha para você ver, ó, Bíblia de Jerusalém, tá? Na Bíblia de Jerusalém está escrito assim: quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente que dizia: vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se Morte e o Hades o acompanhava. Veja que a tradução aqui está perfeita, tanto na questão de chamar os seres viventes de viventes ao invés de animais, porque não são animais, não são todos, um deles tem a face de homem, e a palavra lazoa está relacionada a vivente. Tanto também a falar do esverdeado, cavalo esverdeado, né? Tanto também a falar da morte e Hades. Então, a tradução aqui facilitou muito mais a ideia da versão original, tá ok? Então, isso eu me lembrei agora, na hora que eu estou gravando o vídeo. Vamos lá. Esse cavalo, né? Esse cavalo verde, vou colocar verde amarelado para ficar mais fácil de entender. Ele se chama Morte, está seguida pelo Hades, tem poder para matar 1/4 das pessoas, ou de cada 4 matar 1, por meio da espada, da fome, da peste e de feras da terra. Então, aqui está acontecendo um grande evento, porque imagina a população de 8 bilhões de pessoas, ainda nós não chegamos ali, estamos próximo disso. Você matar 2 bilhões é mais do que a população da China inteira, é muita coisa, né? Então, é isso que vai estar ocorrendo aí, através do cavalo verde. Ok? Algumas pessoas fazem ligações em relação à cor desse cavalo. Por quê? Eles fazem uma ligação com as bandeiras dos países muçulmanos. Não são todos. Por exemplo, a Turquia não tem o verde em sua bandeira, mas a grande maioria dos países muçulmanos eles têm verde em sua bandeira. Mas o Brasil também tem, né? Outros países têm também. Então, a correlação, por exemplo, a Turquia sairia fora? Sim ou não? Mas eu também não quero desprezar a interpretação dos irmãos que têm esse ponto de vista. Por quê? Porque pode ser que eles estejam certos e eu não esteja observando isso da maneira mais adequada. Mas é uma observação. Então, eu preciso apresentar que há também essa interpretação para você também buscar informações sobre isso, tá? O quinto selo fala do clamor dos mártires. Deixei destacado aqui. Quem são esses? São os santos que morreram, né, durante a perseguição. Aqui, do meu ponto de vista, nós já estamos na metade da última semana. Então fala assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Qual altar que é esse? Que eles clamam por justiça debaixo do altar.
Esse altar, tem muita gente que liga ele com o altar lá da frente, próximo ao Santo dos Santos, que é o altar do incenso, no tabernáculo. Não. Olha, quando fala de morte, está falando do altar do sacrifício, lá atrás. Né? Então, se eles estão mortos debaixo do altar, onde é o altar que as pessoas morreram? Não foi a terra? Então, eles estão debaixo da terra. É isso que eu compreendo quando ele está falando sobre isso. Tá ok? Exatamente a mesma visão daquela história do rico e do Lázaro. Tá? E se você não viu, o pastor Rafael Mikio Ikedanaka, ele fez um vídeo aqui no canal sobre o Hades. Muito bom o vídeo do Hades que ele fez. Tá? E o que eles faziam? Foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo testemunho, por amor do testemunho que deram. Lembrando que a palavra testemunho, ela está bem ligada com a palavra martírio, porque a palavra é martúria ou martíria, tá? Então, por exemplo, ser-me-eis minhas testemunhas. Quando fala de ser testemunha, também está falando de ser mártir, tá ok? Pode pesquisar no texto grego aí, você que tem acesso. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então, lembra que eles já estão em outra esfera. Aqui, eles estavam simplesmente, quando a gente morre, a gente tem que lembrar de Estevão, de Cristo, né? Quando eles estão morrendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Só que agora, eles estão pedindo justiça. Por quê? Porque eles sabem que eles foram perseguidos e a justiça vai cair sobre a cabeça do inimigo. O inimigo provocou tudo isso, né? Todo esse reboliço. Então vamos lá. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. Então nós já identificamos esse povo que está vestido de vestes brancas. No próximo capítulo, na próxima semana, nós vamos falar sobre a grande multidão. 144 mil, riquíssimo esse capítulo, e a grande multidão. E essa grande multidão de Apocalipse 7 é a mesma grande multidão de Apocalipse 19 que está relacionada com as vestes brancas que eles estão vestindo, tá? E foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, o que acontece com eles? Recebem vestes brancas e é solicitado que eles venham aguardar ainda um pouco. E havendo aberto o sexto selo, esse talvez seja o selo que eu tenho mais conteúdo para explicar para os irmãos com convicção, de ponto importante, fundamental, e é aquilo que eu chamaria de grande revelação desse capítulo, dessa nossa aula que nós estamos tendo agora, está aqui, tá? Então preste atenção. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Coloquei aqui um terremoto. E o sol tornou-se negro, como um saco de silício. O sol tornar negro é o sol escurecer, tá certo? E a lua se tornou como sangue, também a lua se escureceu. Então o sol escureceu, a lua não deu a sua luz, porque escureceu também. Claro, porque se o sol escurece, né? E aí fala assim, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, ficaram estrelas cadentes. As estrelas também caem. Então todos os luminares que nós temos, sol escuro, lua escuro e sem estrelas. Nós não vemos estrelas, o céu está umbreu, está escuro. E aí fala assim, as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira, circula essa palavra figueira, porque você vai lembrar de Jesus falando da figueira, lembra disso? Pois é, você vai esclarecer um ponto importantíssimo agora. Quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo o servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo, ou é chegado, está próximo, eles sabem que está próximo, o dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Aí nós sabemos quem vai poder subsistir. Tem uma resposta, né, logo em seguida. Mas vamos lá. Quando você vê, falando assim, né, caí sobre nós, escondei-nos, você vê isso em Lucas 23, verso 30. Então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos, ou seja, escondei-nos da face daquele
que é o Senhor Jesus, né? Agora, veja bem, irmãos, a conclusão do livro, ela vai estar aqui em Apocalipse 8, e diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Vou explicar o que eu entendo disso. Eu compreendo que esse silêncio está relacionado com a saída do sumo sacerdote de dentro do tabernáculo, tá ok? Então há uma grande expectativa quando ele ia para o dia da expiação, enquanto ele está saindo no dia da expiação, que é o dia da vinda de Cristo, tá? Ele está saindo, o povo fica do lado de fora aguardando para se encontrar com ele, né? Em silêncio, naquela expectativa e reverência. Agora veja bem, vamos voltar aqui, sinais da figueira. Em Apocalipse 6, verso 13, fala que as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos. Mateus 24 fala o seguinte, vamos lá. Olha que coisa interessante. Jesus dá todos os sinais da sua vinda, os primeiros que ele tinha para passar ali para os discípulos. E fala assim no verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, ou da tribulação daqueles dias, do verso 21, que fala: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E isso Mateus 24, verso 21. Está falando que vai ter uma grande tribulação. E a palavra aqui no grego é tribulação. E fala assim no verso 29, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Ó os sinais. Aqui aconteceu uma grande tribulação. Veja que os mártires estão aqui. Aí fala assim, o sol escurecerá. O que mais que ele vai falar? A lua não dará sua luz. As estrelas cairão dos céus e as potências do céu serão abaladas. Tanto é que você vê lá falando que o céu vai se enrolar como um pergaminho, né? O céu retirou-se como um livro. Então as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Esses são os últimos sinais da vinda de Cristo. Preste atenção. Os sinais são esses, os últimos. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, dos quatro cantos da terra. De uma ou outra extremidade dos céus eles vão vir, né, e recolher. Aprendei, preste atenção. Essa parábola era muito mal interpretada. Quase ninguém, eu quase nunca vi ninguém explicar isso aqui da maneira certa. Por isso que eu queria que você prestasse atenção quais são os sinais da figueira. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Ele joga uma figueira aqui, mas em Lucas nós vamos ver que ele está falando de qualquer árvore. A parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está perto o verão. Então qual que é a parábola? Qual que é a ideia? Pega uma árvore, quando ela tá, os brotos dela, os ramos estão tenros e brotam folhas, então qual que é o próximo, a sequência das estações do ano? O próximo é o quê? Verão. Isso que Jesus fez. Aí ele fala, igualmente, ou da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, que coisas que ele acabou de falar? O sol se escurecer, a lua não dá sua luz, as estrelas caírem do céu. Quando vocês virem essas coisas acontecerem, saber que ele está perto, né, está próximo às portas. Veja bem, então a parábola da figueira, ela não tem relação nenhuma, absolutamente nenhuma com Israel. Israel, repito, não é o relógio profético de Deus, como muita gente explica. O relógio profético de Deus, na verdade, são os sinais. Os sinais é que estão contando o tempo para nós. Quando chegar os últimos sinais, aí você vê falando lá em Apocalipse o quê? O sol tornou-se negro como um saco de silício, a lua escureceu porque tornou-se como sangue, as estrelas caíram do céu, como quando a figueira... Por que tem essa palavra figueira? Para nós fazermos uma ligação com as palavras de Jesus. Porque quando ele usa o texto da parábola, ele fala, pega uma figueira, por exemplo... É um exemplo, ele não está falando que a figueira é Israel. A figueira aqui não é Israel. A figueira aqui, os brotos, os ramos, o que está acontecendo é a sequência do próximo evento. Como o próximo evento é verão, assim que você vê o broto, você sabe, a sequência é verão. Assim quando você vê os sinais, não os brotos mais, mas quando você vê os sinais, você sabe que o verão vai ser o quê?
quando o sol nasce. O sol está batendo forte, o sol da justiça é Cristo. Então, entenda bem isso. Se você, só para que você não fique em dúvida, eu vou abrir aqui em Lucas, capítulo 21. E aí ele fala o seguinte, olha. Verso 25. Então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sol, lua e estrela. Vai ter sinais. Na terra a aflição das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Aí eles estão clamando, né? Veja bem, aí eles vão começar a se esconder, escondendo-nos da face daquele, né? Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ele está falando sobre isso. Ou seja, então o quê? Depois de sinal. Vai ter sinal, que é os últimos sinais, e então você vai ver Jesus vindo sobre as nuvens. Esse é o sétimo, é a conclusão do livro. Quando essas coisas começarem a acontecer, preste atenção. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, aí sim o arrebatamento está próximo. Mas não é agora, é quando essas coisas começarem a acontecer, nós estamos atentos, sabendo. Então, eu estou vendo o broto aqui acontecendo, logo, logo vem o verão, que é Cristo. Está entendendo? Ele fala assim, e disse-lhe uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. A figueira não representa uma nação, a figueira representa os sinais. Por isso que ele fala, e olha para todas as árvores. E aí ele fala o seguinte, quando já tem brotado, vós sabeis por vós mesmos, vendo que já está perto o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas aqui, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Qual geração? A geração que está vendo os sinais. Essa geração que vê os sinais não vai passar para uma outra geração. Por quê? Porque logo em seguida vai vir acontecer a vinda de Cristo. Tá ok, meu irmão? Espero que você tenha entendido. Para mim, eu acho isso muito importante, você compreender os sinais da figueira, a relação que ele tem com aquilo que Jesus falou em Mateus 24 e também em Lucas 21. Tá ok? Isso, só por isso, já valeu você ter ficado até aqui, tá ok? Olhe por nós, Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não deixa, não posso esquecer de falar, né? Não deixe de deixar lá o tal do like, porque ajuda o canal, né? De compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Não deixa também de conferir se você está inscrito e se deixou o tal do sininho. O sino que tem ao lado do inscrito aí é para que você receba as nossas notificações de novos vídeos, tá ok? O próximo estudo vai ser Apocalipse 7. Muito bom. Até lá, se Deus quiser. Muito obrigado pela tua paciência e pelas tuas orações. Até o próximo vídeo, meu irmão. Até logo.